Nós vamos passear na liturgia do dia de hoje. Hoje, dia 13/3/2025. A primeira leitura trata-se da leitura do livro da rainha Esther. Quem é Esther? Primeiro, para nós nos situarmos. Esther era uma rainha, se tornou rainha, alguém que teve coragem de lutar pelos seus objetivos. Veja aí, o que nós precisamos já entender. Nós precisamos ter coragem de lutar pelos nossos objetivos. Veja bem, Esther tinha um objetivo? Tinha, mas o objetivo maior dela era cuidar do povo que Deus confiou. Quem é que Deus tem confiado a você? A sua família, você tem cuidado da sua família? Esther tinha o objetivo de levar e de proteger um povo. E para isso ela arriscou a própria vida. Muitas vezes nós que somos mães, você que é pai, você tem uma obrigação, muitas até, de entregar a sua própria vida pelo filho. Então, a rainha Esther, ela se levantou. Jailma, ela se levantou para atender os anseios de um povo. E o que acontece? Em um dado momento ela ficou fragilizada, ela se encontrou diante do problema. E ela disse, diante do problema, ela prostrou-se por terra, desde manhã até o anoitecer, juntamente com as suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tu és bendito, vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Eu mesma me expus ao perigo. Alguns estudiosos dizem que é a oração perfeita, essa oração de Esther. Primeiro, ela se coloca diante de Deus dizendo quem Ele é. Dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que a gente acabou de falar. Que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é supremo. Depois ela faz um pedido de súplica e de perdão. Eu estou assim porque eu mesmo errei, porque eu mesmo fiz. Então ela pede perdão ao Senhor pelos pecados. Primeiro, a gente, quando vai rezar, uma forma muito boa e muito direta. Às vezes as pessoas dizem: Najara, como é que eu vou rezar? É algo muito pessoal, mas a rainha Esther nos dá um ensinamento muito grande. Primeiro, a gente coloca Deus no lugar que é devido, que Ele é supremo, que Ele é grande, a gente adora, a gente proclama a grandeza dEle. Depois a gente reconhece os nossos pecados, as nossas fragilidades. A rainha Esther, ela disse: eu estou nessa situação porque eu mesmo procurei. Quantas vezes nós estamos passando por situações que são fruto das nossas escolhas? Então ela disse: pois eu mesmo me expus, Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que o Senhor, que tu libertas, Senhor, até o fim, todos aqueles que lhes são caros, que lhes são importantes. Agora, pois, ajuda-me a mim, que estou sozinho e não tenho mais ninguém, senão a ti, meu Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você não precisa se sentir sozinho, você tem a Deus. Ela, quando mais precisou, quando mais necessitou, no momento mais difícil da vida dela, ela recorreu a quem podia resolver. Ela recorreu a Deus. Ela disse: Senhor, não tenho mais a quem recorrer. Eu não tenho o que fazer. Você que está passando por essa realidade de impossível, de dificuldade, coloca-se diante de Deus e diz: Senhor, eu só tenho a Ti. Eu só tenho a Ti. Ela diz: eu não tenho a quem recorrer, eu só tenho a Ti. Vem, pois, em meu auxílio. Põe em meus lábios um discurso atraente. Me ensina a rezar, me ensina a pedir, me ensina a clamar, me ensina como fazer. Ela foi humilde, ela se colocou diante de Deus, dizendo: me ensina, Senhor, como fazer, me ensina como melhorar. Coloca isso também aqui nos comentários. Me ensina a melhorar, Jesus. Me ensina a melhorar. Depois ela pediu: quando eu estiver diante do leão, quando eu estiver diante do problema, quando eu estiver diante da realidade difícil que eu estou passando, muda o seu coração, que ele odeie aquele que nos ataca, para que este pereça e que todos os seus cúmplices. Ou seja, o rei, ela estava numa situação muito difícil, onde ela não podia dizer quem ela era. E se ela dissesse, poderia ser que aquele homem tirasse a vida dela.
E ela disse: Senhor, quando eu estiver diante dessa realidade, diante desse problema, diante dessa dificuldade, me ensina a usar as palavras, me ensina a ser melhor, me ensina a, mesmo diante do problema, a proclamar a tua grandeza. E ela disse algo muito bonito: livra-me das mãos dos inimigos. E esse último versículo mexeu muito comigo. Isso me ensina a melhorar. Jesus, Gisleide, Gilmari, uma coisa que ela disse: transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Quantos de nós estamos passando por tristezas profundas na alma? Pede ao Senhor. Ela pediu: transforma o nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Deus, Adriana, pode fazer. Ele pode fazer, Ele pode transformar a dor em alegria, a tristeza em alegria. Coloca isso, vai dizendo, você vai me ajudando a pregar. Quando você vai me ajudando a pregar, você vai dizendo aquilo que Deus vai proclamando, aquilo que a palavra vai dizendo para você. Transforma a dor em alegria, transforma a dor em alegria. Vai pedindo ao Senhor que transforme a dor em alegria, transforme as dores em bem-estar. Essa oração é uma oração que agrada o coração de Deus. Isso me ensina a ser melhor. Nós precisamos entender. Primeiro, dessa primeira leitura nós vamos tirar três coisas. Primeiro, entender de que Deus, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é poderoso e que nós precisamos colocar Ele como tal. Segundo, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas. Sempre que você vai dormir: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Perdoa onde o Senhor ofendi o seu coração. Terceiro, ela nos ensina através dessa leitura que nós precisamos buscar a Deus, porque Ele não nos deixa só. Ele quer transformar aquilo que nos tira a alegria. Ele quer transformar aquilo que nos deixa triste. Então o Senhor, Ele nos dá essa graça. O salmista diz assim para nós: naquele dia, isso Gisley disse Cristiana, naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. O Senhor escuta você. O Senhor me escuta, diz isso. O Senhor, eu tenho certeza, a sua oração não está sendo em vão, a sua súplica não está sendo em vão. O Senhor nos escuta, o Senhor está com os ouvidos atentos e o Senhor está com os ouvidos próximos, porque Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança, e que quando nós buscamos a Ele, Ele já está muito perto. Nós precisamos entender que Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe. Ele não está distante de você, Ele está muito perto. Mas nós precisamos, naquele dia em que eu gritei, o Senhor me escutou. Naquele dia, nós precisamos gritar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar ao Senhor, que quer nos encontrar todos os dias. A palavra, o Salmo deixa bem claro que no dia que eu gritei, no dia que eu precisei, no dia que eu clamei, Ele me escutou. E eu quero dizer para você que no dia que você gritar, no dia que você precisar, Ele está pronto para escutar você. E Ele não só escuta, Ele resolve aquilo que você não pode resolver. E por fim a gente vai para o Evangelho, que é a palavra que hoje centraliza a liturgia, é a palavra central. O Evangelho é a palavra central da liturgia da igreja. Então o Evangelho de hoje está em Marcos 7, do 7 ao 12. Isso, Karine, me ajude a ser mais como está, entregando tudo isso. Deus seja louvado, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos entregar tudo a Ele. Coloca isso nos comentários. Eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, Jesus. Eu entrego tudo aqui. Eu não quero reter nada para mim, porque o que tenho para mim eu não posso fazer nada. Eu entrego tudo a Ti. O Evangelho de hoje, de uma forma muito específica, de uma forma muito natural, diz: naquele tempo, isso, Adriana, entrega a Ele. Ele pode fazer, Ele pode resolver. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Jesus que disse, não é Najara que está dizendo, é Jesus que disse aos seus discípulos, aqueles que o escutavam.
E eles, esses discípulos e aqueles que o escutam hoje, somos nós. Jesus diz para você, se eu pudesse olhar para você, olhar no seu olho e dizer o que Jesus está dizendo, eu olharia. Mas a câmara vai facilitar, vai viabilizar essa palavra sendo proclamada na sua vida. Jesus disse aos seus discípulos, que somos nós: pedi e vos será dado. Procurais e acharei. Batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei-vos também a ele. Nisso consiste a lei dos profetas. E essa é uma palavra para nossa salvação. Que evangelho forte. E quantas lições nós vamos tirar desse evangelho em um curto tempo. Porque se eu pudesse, eu passaria o dia falando sobre esse evangelho para você. Primeiro, Jesus, ele fala para alguém que escuta. E esse alguém somos nós, que estamos escutando. Pedi e vos será dado. Nós precisamos entender que essa palavra é completa. Pedi e será dado. Quando você pede, vai receber. Procurais e acharei. Batei a porta e vos será aberta. Eu não sei se vocês estão percebendo que esse versículo e esse evangelho, ele representa algo. E este algo é que toda ação, ela vai requerer uma reação. Se eu peço, eu recebo. Se eu procuro, eu acho. Se eu bato a porta, ela vai se abrir. Najara, eu não estou entendendo. Me dê um exemplo. Vou lhe dar um exemplo. Eu estou precisando de um emprego. A palavra de Deus ensina como a gente deve agir. Prestem atenção. Eu estou precisando de um emprego. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso rezar pela graça do emprego. Depois eu preciso ir em busca do emprego. Muitas vezes a gente fica só no pedir e recebereis. A gente fica nessa ilusão e não termina o versículo e não termina a palavra. Daqui a pouco não consegue o emprego e vai botar a culpa em Deus. Olha o dedinho. Pedir e recebereis. O Senhor está dizendo que é para a gente pedir, para receber. Mas nós precisamos fazer o que mais? Procurar para achar. Nós precisamos bater a porta para que a porta seja aberta. Como é que eu estou em busca de um emprego e eu não faço a minha parte? Resumindo a história para você, minha gente. Deus está pronto todo o tempo para fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos bater para a porta abrir. Nós precisamos, se eu estou precisando de um emprego, eu preciso ir buscar. Eu preciso sair de casa. Eu preciso tomar um banho, lavar meu cabelo, sair bonito, sair bonita. Levar meu currículo nos lugares. E aí Deus vai fazer a parte dele. Mas a gente tem aquele negócio, peça e ora e cai no chão. Não. Não vamos enganar o povo. Nós não podemos enganar o povo com orações fictícias, com orações sem força. Como é a oração de força? É que a oração já diz: orar e ação. Uma depende da outra. Não fique imaginando eu ou fique imaginando você que eu vou pedir, ficar deitado e o emprego vai cair no meu colo. Não. Pode até cair. Mas isso é muito improvável. Inviável também. Se você não tem coragem de procurar um emprego, como é que você vai ter coragem de trabalhar?
Ah, mas aí se eu quiser outra, se a minha necessidade for outra, aí eu tô sentindo uma dor na perna, aí eu vou rezar. Você vai rezar, você vai pedir ao Senhor, Ele pode curar você no caminho do hospital, mas você precisa ir ao médico para saber qual é o seu problema. Ou seja, nós precisamos rezar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos em contrapartida. A fé sem obra é morta. A oração sem ação não serve. Nós temos que orar para receber. Nós temos que orar para que a graça aconteça. E isso, Adriana aí. Nós temos, quantas vezes a gente está com a dor, tem vezes que eu chego aqui com muita dor de cabeça, mas eu preciso estar aqui, eu entrego a Deus a minha vida, mas eu faço o que precisa ser feito. Eu faço o que precisa ser feito. Nós temos que parar com essas orações, como é que eu digo para vocês, leves, uma oração sem peso. Por que a rainha Esther se colocou diante de Deus e recebeu como resposta de Deus a dor transformada em alegria? Porque ela se colocou diante de Deus, ela foi buscar, ela jejuou, ela se prostrou, ela ouviu que estava errado e foi e consertou o erro. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E a gente tem muita gente tratando Jesus como o gênio da lâmpada. Eu estou precisando, eu vou lá, eu peço e resolve, eu vou me embora. Não. Pedi e recebereis. Amém. Procurai e acharai. Procurai e achareis. Batei e a porta será aberta. Para a porta ser aberta, você precisa bater. Precisa da ação. Diga assim comigo, eu preciso ter ação. Eu preciso ter ação. Nós precisamos ter ação. Isso é líquido, isso é lógico. Depois a palavra diz para nós: todo aquele que pede, recebe. Amém. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou seja, se você procurar o emprego, você rezar e você procurar, você vai alcançar. Ah, eu vou rezar e eu vou procurar ser melhor na minha casa. Você vai alcançar a graça. E o que eu estou falando para você não é só de emprego. Eu rezo pela conversão do meu marido, eu rezo pela conversão do meu filho, eu rezo e não está acontecendo. Você está só rezando. E a ação? De ser uma mãe melhor, de ser uma esposa melhor, está tendo? Porque a oração, ela precisa ser acompanhada da ação. O pedir e recebereis é acompanhado de procurar e achareis. Bater e será aberto. Então não é solto. Você está sendo uma mãe melhor? Você está sendo uma filha melhor? Você está sendo um pai melhor? Então uma coisa depende da outra. Não é solto. Ah, eu estou sentindo uma dor na nuca. Talvez eu esteja com a pressão alta. Vou rezar ao Senhor, vou clamar para que essa dor vá embora. Eu acredito no poder da oração, eu acredito que isso pode se resolver. Ótimo, mas você também precisa ir ao médico. Talvez você precise tomar um remédio de pressão, ou seja, tem que ter ação. Pode ser que seja uma dor espiritual, pode, mas pode ser uma enfermidade que você precisa tratar. E Deus deixou a medicina para que ela nos trate. Ele deu sabedoria ao homem para que ele nos trate. Então nós precisamos buscar para achar, pedir para receber, bater para a porta abrir. Isso, Gisleide, isso nós precisamos ter ação, Lucineide. Se não for assim, fica tudo muito morgado. Você fica só toda hora, Jesus, e você? E eu? Estamos viabilizando a ação de Deus na nossa vida? Tem uma palavra que eu gosto de dizer muito nas minhas pregações. Nós precisamos gerar matéria-prima para Deus fazer um milagre. Nós precisamos gerar matéria-prima. O que é gerar matéria-prima? A ação. Porque Deus, Ele quer fazer um milagre, a essência dele é essa, mas nós temos que fazer a nossa parte. E uma coisa muito interessante, que eu estou vendo que o tempo está muito adiantado aqui. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. Nisso consiste a lei dos profetas. Veja. Aquela palavra, só quer ver a nós. Não pode. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Dê amor para receber amor.
Faço o bem para receber o bem. Mas tá acontecendo isso, eu estou fazendo isso na minha casa e não estou alcançando. Eu estou fazendo isso com meu marido e ele não está mudando. Aí vai chegar Pedro olhando para Jesus e disse: e aí, eu tenho que perdoar quantas vezes mesmo? 7 vezes está bom, Jesus? Não, Pedro. 70 vezes 7, sempre. Ou seja, sempre. Nós precisamos que fazer sempre. Nós temos que dar o nosso melhor sempre. Nós temos que ter atitude sempre. Nós temos que ter ação sempre. Porque muitas vezes a gente fica esperando pelo outro. Ah, se o outro melhorar, eu melhoro. Então você vai passar a sua vida inteira nesse cabo de guerra. Você vai passar a sua vida inteira nessa ideologia. Você precisa ser bom para você receber o bem. Por isso que diz: faça o bem que o bem vem. Mas se você fizer o mal também vem. A palavra deixa bem clara. Tudo quanto vocês fizerem com os outros eles fazem com você. Então nós precisamos criar uma conduta, nós precisamos criar uma consciência de que nós que estamos escutando a palavra precisamos melhorar todos os dias. Nós que estamos escutando a palavra precisamos ser melhor. E essa condição que nós pedimos desde o início: Senhor, eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar. A rainha de Esté pedia muito isso. Então esse evangelho, muitas vezes, ele é pautado e ele é partilhado de forma errada. Ele é partilhado de uma forma emocional. E Deus é emoção, mas Deus é razão. Nós temos que gerar matéria-prima para o que o pedir e de fato receber. Senão a gente vai pedir, daqui a pouco não acontece, aí a gente vai botar a culpa em Deus. E outra coisa: nem tudo que nós vamos pedir ao Senhor, eu preciso para você, você vai receber. E eu vou dizer um testemunho meu. Graças a Deus que muitas coisas que eu pedi a Ele não me atendeu, porque senão eu não sei nem onde era que eu estava. Eu quero dizer para você que talvez sejam minhas últimas palavras neste evangelho de hoje. Deus vai lhe dar o que você precisa. Se você precisa de um emprego para você, que sua vida seja edificada, sua família seja edificada, você vai receber de Deus aquilo mediante a sua ação. Se você precisa de receber a cura, se você precisa de receber o milagre, se você precisa de receber o Senhor me mostra muitas pessoas endividadas, quitações de dívidas, enfim, muitas coisas, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa correr atrás. O Senhor está pronto, está apto para fazer o milagre na sua vida, mas Ele precisa de você, Ele precisa da matéria-prima, Ele precisa da atitude, Ele precisa da ação, Ele precisa que você se dê, Ele precisa que você faça. Quando Nossa Senhora diz: ei, como é que eu vou contribuir com tamanha grandiosidade de ser a mãe do Salvador? O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do alto. Primeiro, sem o Espírito Santo ninguém faz nada, fiquem logo sabendo disso. Vai descer as forças do alto sobre ti. E um ente a força do alto descerá sobre ti, e um ente de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Ele vai ser gerado na sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele precisa ser gerado na sua vida. Para você, como a Virgem Maria, diz: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela saiu para a casa de Isabel. Ela foi fazer o que precisava ser feito. É isso que eu quero dizer para você. A mãe de Jesus, mesmo tendo o rei na barriga, ela serviu. Quem teve o rei na barriga, que foi a Virgem Maria, foi a mulher mais humilde da face da terra. Então nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter ação, nós precisamos fazer o que precisa ser feito para que a graça aconteça. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.